Graça e paz, amados, tudo bom com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês um vídeo nosso do canal Conectados na Bíblia. Então, te convido a maratonar conosco no livro de Salmos. Hoje nós estamos na primeira parte desses livros. Deus te abençoe. Olá, essa série de leituras que nós vamos estar fazendo, na verdade, hoje eu vou apresentar um resumo para você do que é o livro de Salmos, tá? Para quem está nos apoiando no canal Conectados na Bíblia, nós temos um plano chamado Planos Mulheres que Edificam, e aí a gente iniciamos a ler, né? Eu já terminei de ler essa agora em 2023, eu li o livro de Salmos durante 6 meses, e aí eu vou compartilhar resumidamente aqui o que Deus tem falado ao meu coração. Então, a primeira coisa que eu peço que você, aí na sua casa, você ore, peça para que Deus fale com você, ouça esse vídeo e depois vai e faça a sua meditação. Se você preferir, você dá uma pausa, faça a leitura do seu devocional desse dia e também depois volta e assiste de novo com mais calma também. Bom, eu espero que você tenha orado. Eu também me coloquei aqui em oração, pedi para que Deus possa falar com você. E nesse primeiro capítulo, né, que a gente está falando, capítulos, desculpa, eu quero dizer, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 grandes livros, tá? Então, eu tenho aqui comigo, quem já acompanha aqui no canal sabe que eu gosto de ler aquele livro Estudando a Bíblia, né? E ele fala que o livro de Salmos é uma coleção, né, de poesias no hebraico, e ela foi inspirada para mostrar a adoração e descrever as experiências espirituais do povo judaico. Então, foi algo que Deus falou muito no meu coração sobre a necessidade de termos uma experiência com Deus, né? E por que não separar um caderno, ou até mesmo você querendo adquirir esse planner, fazer um acompanhamento, anotar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, algo bem intuitivo, quero te dizer. Quando eu comecei a fazer a leitura do livro de Salmos, Deus falou muito ao meu coração nesse capítulo de diferentes maneiras, né? E, em especial, capítulo 1 em diante, eu te convido para acessar também o nosso podcast, né, do canal, que eu tenho no Spotify, você pode ouvir na íntegra alguns dos salmos, mas aqui no Salmo 3, no Salmo 3, nos versículos que prossegue, ele vai mostrar a necessidade que o Senhor nos mostra, né, de entender a nossa situação que quando nós caímos e quando nós pecamos. Então, esse livro ele está organizado conforme os estágios de vida, né, os estágios de crescimento, vamos dizer assim, daquele povo. Lembrando que o povo de Israel foi um povo que foi liberto, né? Foi um povo que foi escravizado, mas que Deus o sarou, que Deus escolheu, foi um povo escolhido para ser seu povo. Então, eu te convido a pensar assim, que algo que eu inclusive anotei aqui. Deus ele está nos chamando para sermos seu povo. Ele quer ser seu Deus. Então, que você se abra nesse momento e se coloque, né, na vontade de Deus. Amém? Continuando, amadas. O livro de Salmos, como eu falei nesse primeiro livro, né, ele faz a menção, segundo a chave bíblica, né, também que eu acompanho, ele informa que o livro 1 corresponde todo ao livro de Gênesis. Então, por isso que eu trouxe essas imagens aqui. Sendo o livro de Gênesis, a gente sabe que vai estar trazendo a menção, lógico, da criação de Deus, né? Que Deus criou todas as coisas, e vou fazer muita analogia também quando o Senhor ele mostra a sua grande obra, cria a humanidade com esse propósito, né, de sermos seus filhos, né? Então, Deus nos criou para sermos seus amigos, não inimigos, vamos colocando assim. Então, de acordo com essa chave bíblica, nesse primeiro volume, no versículo de Gênesis 8:4, vai lembrar, né? Um dos fatos que é muito lembrado nesse livro, no livro de Gênesis, vai ser a arca que repousou no 7º mês, né? No dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat.
Então, é muito importante fazer essa leitura para você compreender que nos primeiros capítulos, nesses, né, do capítulo primeiro, o capítulo 1 vai falar de bem-aventurança. Então, quando ele nos criou, né, tanto Adão quanto Eva, para sermos seus filhos e sermos filhos bem-aventurados. Infelizmente, por conta da queda, né, nós sofremos com isso. E aí você vai entender por que a partir do capítulo 2, até um pouquinho lá na frente, ele vai estar falando, né, mostrando essa relação da situação aonde nós estávamos. Então, por exemplo, no capítulo, no Salmo capítulo 4, vai dizer assim, ouve-me, Senhor. Né? Então, ele está mostrando aqui a sua situação, o salmista está colocando. Né? E, na verdade, ele é um salmo que foi escrito por Davi, aonde ele se colocou na posição de um homem caído, né? Mas ele é levantado por Deus. Então, a gente tirando uma lição a respeito disso, que a gente precisa reconhecer que todos os dias nós temos falhado, né? Temos momentos em que vamos cair, mas nós temos um Deus que nos resgata todos os dias. E todos os dias nós temos lutado contra a nossa Eva, né? Contra o Adão que está dentro de nós mesmos. Então, nesse livro, é muito falando sobre essa nossa relação, né, de quebrantamento, de se colocar diante de Deus e de se arrepender de fato dos nossos pecados. Bom, nesse livro 1, né, do livro de Salmos, a gente tem como versículo central o Salmo 5, versículo 3. Diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Esse salmo, ele mostra que Davi, né, ele é o autor dele, e ele orou e esperou em Deus, né? Então, se a gente olhar para esse versículo, né, bem claramente, você observa que ele está falando aqui, ó, pela manhã ouvirás. Ou seja, ele está dizendo, claramente está falando que ele acorda pela manhã e ele tem a certeza que ouvirás. Ou seja, no futuro, ou seja, no momento que ele acordar, quando ele tomar essa decisão de todos os dias de manhã ele orar, Deus vai ouvir a sua oração. E que ele fala ainda, apresentarei a ti a minha oração. Então, o que nós temos apresentado a Deus? Qual tem sido a nossa oração? Então, Deus deseja a cada dia ouvir as nossas orações. E é isso que o livro de Salmos quer passar para todos nós. A necessidade de termos uma constante vida de oração com Deus. Bom, já estamos chegando quase no finalzinho. Então, aqui, para você poder compreender, amada, quando você estiver lendo esse livro, essa primeira etapa de Salmos, então, fechando esse ciclo, a gente observa aqui, como eu falei há pouco, entre capítulo Salmo de 2 a 8, a gente vê que ele é visto, no caso, o homem, a mulher, é visto como caído, né, da sua posição de bênção e em inimizade com Deus. De 9 a 15 é muito mais evidente, né, as consequências dessa nossa inimizade com Deus. E é quando a gente observa a necessidade de a gente reconhecer como nós estamos diante de Deus, o que tem nos levado a estar longe do Senhor. E é por isso que o salmista tanto coloca no Salmo 13, versículo 3, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Então, muitas vezes a gente estamos tão adoecidos e com os nossos olhos desatentos à vontade de Deus que nós não conseguimos enxergar a nossa atual situação. E no capítulo 16 a 41, finalmente podemos contemplar que podemos ser abençoados por Deus pela obra redentora através de Cristo Jesus. Então, espero que você possa estar meditando em cada um desses salmos e que Deus possa estar falando contigo, como falou no meu coração. No último capítulo, né, para você ver que Deus tem falado comigo, ele vai falar novamente sobre o bem-aventurado, né, que foi adotado lá por Davi. Ele é novamente adotado no capítulo 40, versículo 4, depois no capítulo 32, de 1 a 2, e finalmente no Salmo também, Salmo 2 e no Salmo 1. Então, eu me torno bem-aventurado, né, por ajudar as pessoas oprimidas,
e principalmente porque o Senhor tem estado comigo sempre. Então, creia que Deus tem estado contigo. Deus te abençoe.